Quanto a nós, prosseguiremos com o estudo da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 18 a 25. Terceira parte do estudo do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro. Todos encontraram? Irmãos, vamos ler de forma responsiva o texto. Eu vou ler os versos pares e os irmãos respondam com a leitura dos versos ímpares, tá bom? Assentados como estamos, mas em alto e bom som. 1 de Pedro 2, a partir do verso 18, nos diz: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém. Vamos orar? Senhor, Tua palavra nos desafia profundamente. Tenha, Senhor, de nós misericórdia e nos ajuda a alcançar a compreensão exata do que queres nos falar nessa oportunidade. Ó Deus, é o Senhor quem ensina e quem doutrina a igreja. É a Tua palavra, Senhor, a sua regra de fé e também de prática. É por ela, Senhor, que nos guiamos, pois é ela que constitui-se luz para os nossos caminhos, de modo que possamos entender a direção a ser seguida. Fala, portanto, ó Deus, ao coração dos Teus filhos nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus, rogando ainda pelas Tuas misericórdias, a fim de que o homem não seja empecilho para o alcance da compreensão por parte da Tua igreja. Tem de nós todos misericórdia, te suplicamos. Amém. Amém. Irmãos, os ensinos de Pedro na sua primeira carta são pesadíssimos. Pedro começa falando no capítulo 2 sobre sermos a casa espiritual de Deus. E ter a consciência de que somos habitados pelo Eterno não é algo simples. Não é algo corriqueiro, é algo profundo, difícil de compreender, mas extremamente benéfico às nossas vidas. Óbvio que essa dualidade, não é? Esse contraste de realidades traz algum desconforto para nós, porque estando em condição humana, nós lidamos com aquilo que é mais alto que nós. E nos vemos, portanto, diante de uma situação que nos deixa muito desconfortáveis, visto que exige renúncia, preparo e muita dependência do Senhor.
Aliás, esta palavra dependência, ela é chave para nós compreendermos a mensagem de Pedro no capítulo 2. Porque Pedro vai apresentar o cristão aqui em uma condição que hoje, em nossos dias, é extremamente desconfortável. Vou usar de novo o termo, que é a submissão. Quando falamos em submissão, nós sentimos um frio na espinha. Nós sentimos o peso do que isso significa. Porque normalmente nós nos atemos a tempos idos, como os dias da escravidão. Pensamos na exploração nos vários níveis que nós conhecemos. Pensamos nos desmandos, pensamos no despotismo que vem sendo praticado o mundo afora há tanto tempo. Pensar em submissão nos remete a essas coisas e, obviamente, isso nos traz um grande desconforto. Mas é essa a perspectiva de Pedro. E é interessante nós pensarmos que Pedro, exatamente Pedro, traz essa mensagem para nós, porque Pedro era um homem de caráter forte, personalidade igualmente forte. Pedro não levava desaforo para casa. Pedro resolvia as coisas, como diria um amigo meu, no quente. Ele não ponderava, ele não pensava, ele não calculava, ele agia, na verdade ele reagia. Mas agora nós vemos Pedro ponderando, sendo comedido, refletindo e ensinando o seu aprendizado à igreja. Então ele vai falar do cristão submisso. E eis o desafio que ele propõe para nós. E ele vai apresentar essa condição desafiadora de submissão em várias perspectivas. Na perspectiva do crente como cidadão, nós vimos semana passada aqui como nós, enquanto cidadãos do reino de Deus, peregrinando aqui como cidadãos da terra, devemos lidar com as nossas autoridades. E esse ensino chegou exatamente numa semana de efervescência no Brasil, por conta do feriado do Dia da Independência, que trouxe pesadas reflexões Brasil afora sobre o significado dessa data. Então, manifestações de todos os tipos foram apresentadas nesses últimos dias. Algumas ordeiras, outras nem tanto. Algumas pautadas na ira, na raiva, no descontentamento. Mas o fato é que nós, enquanto cristãos, devemos saber como lidar com essas questões. Não estamos falando aqui em elegância, em ser chique, mas estamos pensando no comedimento das palavras, no controle do coração, das emoções, porque não podemos simplesmente abrir a nossa boca e falarmos o que quisermos. É preciso que nós entendamos qual é a vontade do Senhor para essas questões também, porque sim, o Senhor tem orientações para essas questões em nossa vida. Então Ele nos orienta a ser bons cidadãos, e bons cidadãos são submissos às autoridades que estão sobre eles. E qual é a grande questão para isso? É o fato de que essas autoridades estão a cargo do Senhor. Foi o Senhor quem colocou elas lá. Foi o Senhor quem as definiu. Foi o Senhor quem as capacitou. E você poderia pensar, mas ele? Ela? Como pode alguém tão estranho, alguém tão louco, alguém tão... está amando de Deus? Mas é importante considerarmos que o Senhor é soberano sobre tudo, inclusive sobre os seus líderes, sobre os seus patrões. Essa, aliás, é a segunda perspectiva que Pedro vai trabalhar, e é o nosso foco hoje, O cristão como trabalhador, como ele deve se relacionar com seus patrões, é outro nível de relacionamento bastante tenso. Pedro vai trabalhar a submissão dentro da esfera do casamento e ainda na esfera eclesiástica. Então Pedro, ele está trabalhando questões muito sérias que envolvem vários níveis da nossa vida: cidadania, o trabalho, a família e a igreja. Eu diria que esses são pontos bastante básicos da nossa caminhada.
E aí vem a pergunta: puxa, mas ser submisso eu? Tão independente? Tão dono de mim? Será que eu devo mesmo ser submisso? O que vem a ser isso, pastor? O que é submissão? Nada mais é, irmãos, do que reconhecer a autoridade divina por meio daqueles que Ele escolheu para isso. É isso que eu estou afirmando quando eu me reconheço submisso ao meu chefe, ao meu patrão, ao meu prefeito, ao meu vereador. Essas funções vocês não têm aqui, mas vocês têm governador, vocês têm administradores, nós, né? E nós devemos submissão a essas pessoas, porque elas estão encarregadas de administrar a vida comum. Então, quando eu me reconheço submisso, eu estou dizendo que eu aceito e reconheço a autoridade de Deus acima da autoridade daquelas pessoas. É a autoridade do Senhor conduzindo e usando aquelas pessoas para fazerem o que elas têm que fazer. Então Deus é o grande instituidor, é o instituidor do lar, é o instituidor das famílias, é o instituidor da igreja, é o instituidor das nações. Então Ele é a grande e máxima autoridade, todas as demais autoridades estão diante dEle. Por mais poderoso que seja o rei, por mais poderoso que seja o chefe de Estado, ele deve prestar contas a Deus, mesmo aqueles que não creem nele, mesmo aqueles que não subscrevem uma confissão que ateste o nosso Senhor ser o seu Deus, porque é Ele quem dita as regras, é Ele quem determina todas as coisas. Então, por que nós devemos nos submeter? Qual é a razão para tudo isso? Nós devemos nos submeter primeiramente por causa dos perdidos, também por causa do Senhor e também por nós mesmos. Nós temos um testemunho, nós temos uma missão, nós temos uma grande responsabilidade a ser desenvolvida, e essas questões devem ser consideradas na nossa postura submissa diante das autoridades que estão diante de nós. Então, temor a Deus e respeito às autoridades procedem de Deus. Ah, mas eu não concordo com a maneira desse governo. Paciência e muita oração. Ah, mas eu não posso me manifestar? Pode, e até deve. Mas você tem que buscar na palavra do Senhor orientação sobre como fazer isso. Não é sábio, nem justo, que nós dificultemos a vida das autoridades que estão sobre nós. Porque o Senhor julga a todos, é importante que nós nos lembremos disso. O Senhor está julgando o mal governante, mas também está julgando o mal governado. Se o seu governante falha, isso não dá a você o direito de falhar ao ser governado. Então, se o seu pai, vamos pegar aqui o exemplo do lar, é falho de caráter, não te justifica o fato de, por essa razão, você assumir uma postura de caráter falho também. É simples, basta a gente entender. Porque essas autoridades procedem do Senhor e estão a seu encargo. Então, qual é o termo-chave aqui? Discernimento. Eu preciso entender o que significa autoridade. E autoridade me remete à pessoa de Deus, que é a autoridade suprema diante de todo o universo. Então, a quem Pedro escreve essa passagem específica que nós lemos? Aos escravos que haviam na igreja. Os escravos eram os equivalentes hoje aos empregados. Eram pessoas que estavam sob a responsabilidade de cumprirem as ordens dos seus senhores. E alguns escravos tinham maus senhores, que exigiam muito, que pesavam a mão, na demanda de trabalho, que não cuidavam deles adequadamente. Tudo isso havia, assim como há hoje. Nem todo trabalho é reconhecido como deveria. Ainda há muitas pessoas mal remuneradas pelo trabalho, muitas vezes intenso,
pesado que fazem. Não é incomum, basta você falar do seu emprego, você vai juntar 10 pessoas para falar do seu emprego também. Das dificuldades, de como é difícil, de como você acorda cedo, de como é pesado, de como você luta. Normalmente nós estamos lidando com essas situações o tempo todo. E qual é o grande sonho do escravo? É ser livre. Há um tempo atrás se pensava que o empreendedorismo era a fonte para se ter muito dinheiro, trabalhar menos, né? E não ter que prestar contas a ninguém. Mas hoje quem empreende sabe o quanto é difícil, porque o empreendedor trabalha mais que todo mundo, não ganha tanto como ele gostaria e tem que prestar contas a muita gente. Muitos impostos, muitas responsabilidades. Então esse sonho de liberdade, ele faz parte do nosso ideário há muito tempo. Então havia confusão na igreja por conta disso e muitos problemas, como também nós temos os nossos hoje. Então nós poderíamos pegar essa situação dos escravos e trazer para a realidade profissional. E vermos que a relação patrão e empregados ainda é uma relação tensa, difícil, muitas vezes problemática. São muito raras as pessoas que se dizem realizadas no seu trabalho. E nós temos uma discussão interessante sobre isso, porque a gente vai tocar nos pontos da vocação, coisas assim. A gente encara o trabalho como uma grande necessidade. Não obstante ele seja um prazer, trabalhar é bom. Mas trabalhar fora da sua vocação já não é uma coisa tão agradável. Mas é um assunto para um outro dia. Então hoje nós temos os empregados, e a grande pergunta é: como é que eu devo tratar meu patrão? Essa é a pauta de Pedro. Como é que você deve lidar com aquele que tem autoridade sobre você nas questões profissionais? Como é que você deve lidar com esse povo? Como é que você tem que fazer diante dessas pessoas? Como tratar meu patrão? Pedro vai aqui orientar o empregado cristão a viver uma submissão incondicional, a desenvolver retidão profissional e também a adotar uma postura de empenho laboral, não é? Essa questão do empenho, muitas vezes, ela se prejudica por conta dessas duas primeiras questões que nós colocamos aqui, a submissão. Muitas vezes, não é fácil obedecer ao chefe, ao supervisor, ao gerente. Eu tive um colega de trabalho que falou assim: na verdade não era um colega, eu estava entrando na vaga dele e ele me treinou para assumir a posição dele. E aí ele ficou sabendo, tempos depois, que lá na empresa surgiu a figura de um gerente, que antes não tinha. Ele disse para mim: eu queria estar lá, que eu ia ensinar vocês como é que se trata um gerente. Então, normalmente, nós vemos essas pessoas que têm responsabilidade sobre outras como inimigas. Eu passei pela experiência de me tornar supervisor de uma equipe de trabalho, e não é uma coisa fácil. Porque, de repente, você assume uma posição em que você tem que coordenar aqueles que antes eram coordenados juntamente com você. E você sai daquele contexto e vai agora coordenar os seus antigos companheiros de trabalho. O mínimo que você pode esperar é resistência. Você? Que era um de nós a querer mandar na gente? Não é fácil, não é? Então, muitas vezes, isso prejudica o nosso empenho laboral, porque você começa, como meu pai costumava dizer, a dar nó cego. Ou seja, eu vou trabalhar mal para prejudicar o trabalho dele também. Só que com isso a gente não percebe que você está prejudicando o todo, a empresa. E se a coisa for como se pretende, a empresa quebra e todo mundo fica desempregado. Muitas vezes a gente não pensa desse jeito. Mas eu queria trazer para vocês algumas reivindicações espirituais. Vamos usar aqui um termo sindical. Reivindicação. Muitas vezes essas relações sobre, essas reflexões sobre as relações empregatícias, giram em torno do termo reivindicação. O que eu quero para trabalhar melhor? Eu quero um melhor salário, eu quero uma jornada mais curta, não é?
e quero que os meus direitos sejam assegurados. Normalmente é assim. Isso está errado? Não, óbvio que não. Você pode, mas é preciso entender algumas coisas, tá? Então, as reivindicações espirituais. Pensemos aqui na luta do crente cheio do Espírito Santo. E esse crente, ele tem algumas marcas. A primeira delas é que ele sabe que quem luta por ele é Deus. Quer ver? Abre aí para mim, Romanos 12, a partir do verso 16. E quem achar, por favor, leia para nós aí. Fica de pé e leia em alta voz, para todo mundo ouvir. Romanos 12, 16, leia até o 21, por favor. Tem que ser rápido, gente. Olha que interessante. É forte essa mensagem, né? Não é uma coisa pequena, não. Ainda aqui no verso 15, no verso 14, Paulo vai falar: abençoai os que vos perseguem. Aí ele diz de novo: abençoai e não os amaldiçoeis. Ele está falando isso aqui, gente, para crente. Qual é a postura do cristão diante daquele que o fustiga? Não é devolver na mesma moeda, é abençoar o infeliz. O cara te joga uma pedra e você diz: eu te amo. Em nome de Jesus, eu te amo. Não é fácil, né, gente? E há aquela expressão que a gente costuma dizer: eu não tenho sangue de barata, eu não vou aguentar isso muito tempo, né? Mas o que isso remete-nos a fazer, gente? Aqui é um exercício. Pedro usa uma palavra muito forte. Ele diz: isso é grato diante de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus se agrada quando vê você ser maltratado e você responde de forma contrastante. Deus se agrada. É interessante que ele coloca duas perspectivas, né? Vocês já viram aí imagens de pessoas sendo presas. Normalmente a pessoa que é presa, ela fica mansa, né? Chama o policial de senhor. Sim, senhor. Não, doutor. Né? Bonitinho. Mas Deus fala assim: ó, isso aí não quer dizer nada. Ele errou. O mínimo que ele tem que fazer é baixar a cabeça mesmo. Agora, o que chama a atenção do Senhor na visão de Pedro é você não ter feito nada, é você ser injustiçado e você responder de forma contrastante. Aí Deus olha e diz: ó, aí sim, aí é meu filho, aí entendeu a minha mensagem. Irmão, só de falar isso meu sangue ferve, porque a gente não tem, como a gente costuma dizer, sangue de barata, porque o sangue de barata é gelado, né? Quando a gente pensa na injustiça, o nosso coração já bate mais forte. Quantas vezes eu sozinho, só pensando na possibilidade da injustiça, me vi com raiva. Aí eu olhei e falei: não tinha ninguém do meu lado. Falei: gente, eu estou brigando com quem? Mas é assim que a gente reage. E isso acontece por quê? Por causa do pecado que corre aqui misturado no meu sangue. É porque eu também sou mau. É igual o bebezinho, né, que admirava a polícia. Ele virou para o pai e disse: nós vamos pegar ele. E o pai dele falou: por quê? Porque ele é mau. E nós é mau também. É a nossa realidade, irmãos, nós somos maus também. Às vezes a injustiça que a gente quer punir, a gente já cometeu há muito tempo. Então a gente precisa saber que quem luta por nós é o Senhor, não nós mesmos.
Pastor, isso não é uma coisa fácil. Não é mesmo. Mas é o Evangelho. Pedro vai citar como exemplo aqui, gente, Jesus. O que Jesus fez quando ele foi fustigado injustamente? Jesus falou: meu pai vai tacar fogo na cabeça de vocês? Não, ele ficou caladinho. Não resistiu à prisão. Repreendeu quem tentou resistir, que foi o próprio Pedro. Pedro era o cara, como eu falei para vocês, com a espada na mão o tempo inteiro. O cara foi prender Jesus, ele meteu a espada para cima e ia cortar o pescoço do cara, do soldado. Quando ele se esquivou, cortou a orelha. Jesus: Pedro, você não entendeu nada, Pedro? Aí vai Jesus consertar a orelha do rapaz. Guarda a espada, Pedro, pelo amor de Deus. Interessante, irmãos. Quem luta por nós é o Senhor. Vivemos, ou temos que viver essa vida diferenciada. Vamos lá para Tito. Tito capítulo 2. Quem quer ler? Participar com a gente. Tito 2, de 9 a 15. Até aí tá bom, Luciano. Vou machucar vocês mais não. Volta esse texto aí para nós. Verso 9. Não sejam respondões. Seu chefe mandou, faz. Verso 10. Não furtem. Ah, ele não me paga direito. É justo eu pegar isso aqui. Você já ouviu falar disso? Já viu gente fazer isso? Não vou perguntar se você já fez, porque você é crente. Não é? Mas quantas vezes a gente olha e diz assim: puxa, quantos memes tem por aí hoje nas redes sociais? Do empregado olhando: meu patrão anda de carro novo. Isso é porque eu acordo cedo e venho trabalhar para ele. Muitas vezes a gente olha com inveja. E aí ele segue: deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Irmãos, o que está em jogo não é o que você ganha, o quanto você ganha. O que está em jogo é o quanto você se parece com o Senhor no seu trabalho, no que você faz. Essa é a grande questão aqui. É a vida diferenciada que você e eu devemos viver diante daquilo que nós fazemos. Porque qual é a nossa referência? Aí é Pedro que vai falar, a nossa referência é Jesus. E aí ele foi extremo, né? Como sempre, Pedro é extremo, ele vai logo em Jesus. Ele: não vou pegar ninguém não, vou pegar só Jesus para vocês verem como é que a gente tem que fazer. Porquanto para isso mesmo foste chamados, verso 21 do capítulo 2 aí. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Então, se Jesus viveu de forma exemplar, para que eu e você entendêssemos como é que se tem que fazer. Então, a nossa referência é Cristo. E quando Pedro está afirmando essas coisas, sabe o que ele tem em mente? Isaías 53. Chegar em casa, você vai lá e lê. Isaías 53. Como foi que Jesus encarou o sofrimento? Isaías está falando daquilo quase 600 anos antes de Jesus nascer. Jesus estava reservado, esperando esse momento. Ia acontecer daquele jeito e aconteceu. Então, primeira coisa, nossa primeira reivindicação espiritual é: Jesus é o nosso exemplo. Nosso exemplo é Cristo. Então, a vida de Cristo, suas posturas diante das circunstâncias, devem ser as nossas. Aí ele vai colocar as circunstâncias aqui. Que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Em outras palavras, isso agrada a Deus. Então, Deus se agrada que eu sorria para o meu patrão quando ele passa de cara amarrado e não me dá bom dia?
Sim. Deus se agrada quando o meu patrão muitas vezes não é justo no pagamento do meu salário e eu ainda assim agradeço a ele? Sim. Mas por que Deus aprova a injustiça? Não. Você pode estar certo que Deus vai cuidar do seu patrão se ele não for um bom patrão. Mas o que interessa para Deus é quem você é. O que interessa para Deus é como você vive. O que interessa para o Senhor é como você lida com as tristezas, com as injustiças e com os ataques que muitas vezes vêm sobre você. O que interessa para Deus é saber se você mesmo, a despeito do sofrimento que você atravessa, você o agrada. Se você não nega quando as coisas ficam difíceis. Essa é a questão, irmãos. O que Deus quer saber é se você não vai deixar que a corrupção tome seu coração quando as coisas ficarem pesadas. O que Deus quer saber é se você entendeu a mensagem que Ele tem para você. Cristo é o nosso exemplo. Porque se sofremos por merecimento, tem vantagem. Mas se sofremos de forma imerecida, ou seja, por meio da paciência, isso é positivo. Porque, irmãos, uma dura verdade aqui está: aflição e fé, tudo a ver. Ter fé é pedir para ter aflição. Sabe por quê? Porque quando você abraça a fé, você está dizendo ao mundo: eu não sou como você. E o mundo vai te fustigar por conta disso. Ele vai tentar demover você da sua fé. Ele vai tentar mostrar para você que a cruz foi um engano. Mas a cruz é o lembrete de que fomos libertos. Na cruz morreu por nós a justiça personificada, que é Cristo. Então, humildade e submissão na perspectiva eterna é sinônimo de poder. E é por isso que Paulo vai afirmar lá em Filipenses 4,13: se Cristo me fortalece, eu posso tudo. Era essa a ideia. E o que Paulo podia em Cristo? Passar fome, solidão, ser preso, injustiçado. Por isso ele podia todas as coisas, porque Cristo estava fortalecendo, sustentando, segurando o apóstolo. Então, nós somos salvos para ser como Ele, parecidos com Ele, para agirmos como Ele. Essa é a primeira reivindicação. Cristo é o nosso exemplo. Mas a segunda reivindicação espiritual é que o nosso substituto é Cristo. Ele é quem toma o nosso lugar. Então, as aflições que você enfrenta, até mesmo no seu local de trabalho, já foram todas elas superadas por Cristo. Verso 24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, se Cristo curou-nos, nada pode nos adoecer mais. Cristo tratou exatamente aquelas coisas que antes nos adoeciam, que antes nos deixavam em estado de morte, porque o justo se doou, se entregou pelos injustos. Eu ouvi, quando criança, uma palavra interessante num sermão proferido por um padre que visitava a nossa escola de vez em quando, não tinha igreja lá na região. Eu era criança, eu tinha 8 anos. E eu lembro dele dizer o seguinte: nós temos que morrer todo dia um pouquinho pelo nosso irmão. Eu não lembro o texto, não sei o que ele falou, normalmente ele não usa texto, né? Mas ele disse: você tem que morrer pelo seu irmão todo dia um pouquinho. Eu olhei para meus irmãos, olhei para mim, eu tenho que morrer por eles. Aí eu perguntei para minha mãe o que significava aquilo. Ela disse assim: você tem que fazer as coisas por eles, dar a preferência para eles, ceder a vez para eles. O que Pedro está nos ensinando aqui é justamente a condição de renúncia, que é a grande lição de Cristo Jesus, que é repassada a nós.
Se queremos ser como Jesus, e Jesus renunciou a muita coisa, na verdade Jesus renunciou a tudo, o ser cristão nos coloca dentro da perspectiva de renunciarmos também. Em tempos de orgulho, falar isso é loucura, porque a gente não quer ficar para trás. A gente não quer. A gente fala, né, de orgulhos de vários níveis. O orgulho LGBT, mas temos o orgulho hétero, temos o orgulho feminino, o orgulho masculino, o orgulho infantil, o orgulho adolescente, temos o orgulho de tudo que é classe. Porque o mundo hoje virou uma luta de classes. Qual classe vai vencer? Quem é que vai falar primeiro? Quem é que vai ter a última palavra? Essa é a nossa luta hoje, é de saber quem é que está no topo, de quem é que está em maior evidência. Mas Jesus, ele fez exatamente o contrário. Ele se desevidenciou, ele se esvaziou, ele deixou a sua glória, ele desceu à condição humana, ele se fez pecado por nós, ele se entregou por nós, ele se fez maldito por nós. O madeiro aqui era a pior maneira de alguém ser condenado. Normalmente era reservado aos assassinos. Olha onde colocaram Jesus. Jesus começou sendo tratado como um perturbador e foi parar no meio de assassinos. Foi por isso que o ladrão da cruz repreendeu o seu colega, falou assim: ele não devia estar aqui. Nós sim. Nós merecemos isso, mas ele não. Ele não deveria estar aí. Então cala sua boca, porque você não sabe de nada. Aí Jesus olha para ele assim: você vai para casa comigo hoje. Veja, meus irmãos, aonde um coração humilde pode nos levar. Então, Jesus foi condenado, Jesus sofreu a vergonha, Jesus sustentou o rigor da lei por amor a nós. Então, temos aqui alguns paradoxos da cruz, né, conforme o reverendo Hernandes vai dizer. Jesus foi ferido para que você e eu pudéssemos ser curados. Pelas suas chagas, fomos sarados. Jesus morreu para que você tivesse vida. Olha que interessante. E nós morremos com Ele para que não vivêssemos mais para o pecado. Então Jesus nos coloca dentro dessa visão paradoxal maravilhosa para entender que as dores dele são para que experimentemos a alegria eterna. Ele nos coloca dentro dessa visão para mostrar: olha, eu morri para você viver. Então, quando você morre por alguém, em algum momento do seu dia, você está vivendo eternamente, porque esta é a vida para a qual o Senhor nos chamou. Isso, meus irmãos, é o que nós chamamos de cura da alma. Temos empobrecido essa expressão, porque curar a alma é parar de ficar, muitas vezes, triste. Mas uma alma curada é uma alma que entendeu que nasceu de novo. É a alma regenerada pelo poder de Cristo Jesus. E essa alma regenerada entende uma coisa que é pontual nesse mundo, que se você entender, você vai resolver 80% dos seus problemas. Todo sofrimento é transitório. Podemos sofrer nesse mundo, e vamos sofrer. Não pense que o mundo vai te oferecer vida fácil. Não vai. Mas toda dificuldade, sofrimento e dor que você atravessar, serão passageiras. Vão passar, vão acabar. A questão é, como você vai passar por elas? Esse é o ponto. Mas vai passar. Filipenses 2, versos 25. Julguei, todavia é necessário mandar até vocês Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Olha só que relação interessante desses amigos aqui. Paulo amava Epafrodito. Epafrodito era amado pela igreja. A igreja ficou sabendo que Epafrodito quase morre. A igreja se angustia. Paulo diz: Deus o curou. Mas eu vou fazer o seguinte: vou mandar ele para vocês o verem, para que vocês fiquem felizes e eu também me alegre com a alegria de vocês. Olha só, aonde está fundamentada a alegria de Paulo? Na alegria dos seus irmãos, na satisfação de ver os seus irmãos reconhecendo o cuidado do Senhor. E ele faz uma recomendação: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Então, o que nós precisamos sempre nos lembrar é que somente o Senhor tem um remédio seguro para as nossas almas. Nós sofremos, somos fustigados aqui, mas aonde nós encontraremos o remédio definitivo? Somente no Senhor. Na verdade, o próprio Senhor é a cura para as nossas piores mazelas. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você poderia substituir esse termo aqui sem prejuízo: que tira a chaga do mundo, que tira o câncer do mundo, que tira a dor do mundo. Por que o pecado é o nosso maior problema? Porque ele nos separa de Deus. E longe de Deus não há vida. Longe de Deus não há esperança. Portanto, Jesus é a cura. É o nosso substituto, que assume o nosso lugar na cruz, para que hoje nós tivéssemos lugar na presença de Deus. Então essa é a segunda reivindicação espiritual. A primeira, nosso exemplo é Jesus. A segunda, nosso substituto é Jesus. Mas a terceira, nosso pastor é Jesus. A ideia do pastor remete-nos a duas perspectivas. A primeira delas é o cuidado e a segunda é a liderança. O pastor, ele tanto conduz como cuida das suas ovelhas. Pedro vai falar de Jesus como sendo o pastor perfeito, aquele que cuida de forma eficaz das suas ovelhas. Verso 25: estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Por que ele usa pastor e bispo? E aí você poderia perguntar: pastor, mas na nossa igreja não tem bispo. Por que não tem bispo? Porque na verdade é uma coisa só. A ideia do bispo remete-nos à compreensão de alguém que supervisiona o trabalho. Então o bispo é aquele pastor que tem uma responsabilidade, digamos, por várias igrejas, por vários campos. O equivalente a um presidente de presbitério, ele é um tipo de bispo, né? Então, quando Pedro diz aqui, o pastor e o bispo da vossa alma, como sendo Jesus, está dizendo o seguinte: ele é aquele que cuida, mas é aquele também que conduz, que orienta vocês. E Jesus, na condição de pastor, ele é um pastor extremo, porque ele não só protege, mas ele é capaz de morrer pelas suas ovelhas, de dar a sua vida para que elas possam continuar vivendo. João 10:11 vai nos dizer isso. Jesus se entrega pelas suas ovelhas. Depois ele vai apresentar Jesus como aquele que se empenha em encontrar suas ovelhas perdidas. Ele destaca aqui a parábola das 99. Ou seja, falta uma só, mas falta, eu vou atrás. É importante, ela é necessária. É necessário que ela esteja aqui. E ele protege as suas ovelhas. E essa proteção, meus irmãos, ela é fortíssima. Hebreus 13, versos 20 e 21. Rapidinho, está pertinho aí, vamos ler. Ora,
O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Quando pensamos na supervisão, o que nós entendemos? Que Jesus vai só me levar para casa cuidar das minhas feridas? Não. Envolve isso, mas tem uma coisa importante, é a capacitação. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, Deus não te chamou só para você ficar recebendo. Deus te chamou para você também ofertar, para você também cuidar. Ele nos capacita para que sejamos engajados na sua obra. Então faça um balanço da sua vida. Se há tempos você não serve, repense sua posição, não está certo. O objetivo de Cristo não é só tirar você do mundo e te colocar confortavelmente dentro da igreja. Ele te traz para a igreja, te prepara na igreja, te capacita na igreja, mas depois ele diz, saia e vá fazer a missão. Vá fazer o seu trabalho, vá testemunhar, seja luz, seja sal, faça a diferença. Não fique confortavelmente sentado aí dizendo, eu não posso, eu não consigo. Consegue, porque o Senhor Jesus nos dá essa condição, Ele nos dá essa capacidade. Ele te traz dos mortos para que você seja vivo, e uma coisa que o vivo é dinâmico. Ninguém que é vivo vive estático. Ninguém que é vivo vive estático. A vida é marcada pelo movimento, pelas ações, pelas realizações. Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade. Então, quem é você ou quem sou eu para dizer assim, não, isso eu não consigo fazer, Senhor. Então você ou eu, vamos dizer ao Senhor, que o plano dele para mim e para você pode se frustrar. É uma incoerência bíblica, não dá. Então, coragem, irmãos. É preciso coragem para viver piedosamente. E tudo isso que Pedro está colocando para nós aqui é vida piedosa. A vida piedosa é diferente da vida do mundo. Você vê o mundo protestando, brigando e arrumando confusão. Como é que o piedoso faz? Exatamente o oposto. Não estamos falando aqui de você se calar diante da injustiça, mas é de você, na busca por justiça, ser injusto também. São os recursos que você usa, a maneira como você faz. É encarar, o sofrimento. O sofrimento que advirá da sua semelhança com Cristo. O mundo odiou a Cristo. O que você acha que ele vai fazer com alguém que se pareça com Cristo? Isso não é para desencorajar você, não. Isso é para te dar estímulo. É importante que você lembre que Cristo venceu eternamente. Cristo não foi derrotado. Tudo o que aconteceu com Cristo estava previsto para acontecer e aconteceu. Não seja como Raul Seixas, que achava uma idiotice morrer dependurado numa cruz. Lembra da canção, Cowboy Fora da Lei? Pois é. Mas nós somos chamados para morrer com Cristo. Quer vivamos ou morramos, somos dele. Agora, se você quer pertencer a Cristo só quando a garantia de vida te é assegurada, sinto muito dizer, mas isso não é cristianismo, não é posição de crente. Então, pareça-se com Cristo e faça isso por você. É por você que você faz isso, porque isso vai levar você a crescer espiritualmente, a se parecer com o Senhor pela imitação das suas atitudes, do seu exemplo, a testemunhar diante do mundo e agradar a Deus, que é a finalidade última para a qual você foi criado. Você sabia disso? Na sua confissão de fé está escrito isso lá.
O fim principal do homem é... Pois é, adorar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Vamos pegar o termo aqui e melhorar? Se agradar dele em todo o tempo. Procurar agradar ao Senhor também em todo o tempo. Então fique em paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 2 aspectos nesse texto aqui nos chamam a atenção. Todas as coisas. O que é todas as coisas? Até o que é ruim. Até o que é difícil. Cooperam. Para o bem de todos? Não. Daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, fique tranquilo. Até a injustiça, até a aflição, vai cooperar para o seu bem. Se você ama a Deus. Tá bom? Então, irmãos, entendamos que a submissão, ela é necessária ao cristão. Tá certo? Então, respeite as suas autoridades. Respeite o seu patrão. Honre aqueles que estão sobre você, entendendo que acima deles está o Senhor dos senhores. Amém? Vamos orar? Deus bendito e santo, muito obrigado. Tua instrução é cortante, contundente, mas é bênção para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a coragem, o entendimento necessário para cumprirmos tudo o que a Tua palavra nos diz. Sê conosco e fortaleça-nos por amor de Ti mesmo, para que cresçamos espiritualmente, nos fortaleçamos em fé, em graça diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos diferenciais nesse mundo confuso, para que todos conheçam, por intermédio de nossas vidas, o Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, capacitando a um cristianismo vívido, excelente e digno do Deus que servimos. Amém.